Olá, pessoal! Olha eu novamente. Bora trocar uma ideia sobre um tema que mexe bastante com a história da fé cristã: as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. Se você entrou aqui pensando que vou denegrir ou falar mal de alguma religião, pode tirar seu cavalinho da chuva, meu pequeno garfanhoto. Nosso conteúdo tem um teor informativo e comparativo, nada mais que isso. Talvez você não tenha parado para pensar, mas mesmo compartilhando a mesma fé em Jesus Cristo, essas duas vertentes do cristianismo têm umas diferenças que, além de interessantes, podem ser até polêmicas. Fique comigo, porque o papo aqui vai te levar a enxergar sua fé por uma perspectiva nova e desafiadora. Para começar, o catolicismo tem raízes antigas, lá em Roma, por volta do ano 30 depois de Cristo, logo depois da crucificação de Jesus. Os cristãos da época viam a igreja como a continuidade da lei judaica e dos ensinamentos de Jesus transmitidos pelos apóstolos. Já o protestantismo só foi surgir bem mais tarde, em 1517, quando Martinho Lutero, um monge alemão, deu início à reforma protestante lá em Wittenberg, na Alemanha. Esse movimento era uma tentativa de corrigir o que Lutero e seus seguidores percebiam como desvios dentro da Igreja Católica, buscando resgatar os ensinamentos originais do cristianismo. No catolicismo, São Pedro é visto como o primeiro líder da Igreja, o cara que recebeu as chaves do reino dos céus, de acordo com a tradição. Ele seria, portanto, o primeiro Papa. Já no protestantismo, o pai da parada é Martinho Lutero, que desenvolveu uma teologia que colocou o foco na fé, nas escrituras e na graça, deixando de lado a autoridade da igreja institucional. Quando falamos de símbolos, o catolicismo usa predominantemente o crucifixo, aquela cruz com a imagem de Jesus crucificado. Ela lembra o sofrimento e o sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade. Já no protestantismo, o destaque vai para a cruz simples, sem o corpo de Cristo, simbolizando a ressurreição e a vitória sobre a morte e o pecado. Até na arquitetura, a diferença é nítida. As igrejas católicas costumam ser grandiosas, cheias de vitrais, estátuas e pinturas que contam histórias bíblicas ou representam santos e anjos. É um estilo que reflete a glória e a majestade de Deus. Por outro lado, as igrejas protestantes geralmente têm um design mais simples e funcional, com o púlpito em destaque, para reforçar a centralidade das escrituras e dos sermões. Outro ponto interessante é a diferença nas Bíblias. A Bíblia Católica contém 73 livros, incluindo os deuterocanônicos, aqueles que os protestantes chamam de apócrifos, enquanto a Bíblia protestante tem 66 livros, seguindo o cânone judaico. Lutero e os reformadores decidiram deixar de fora os livros que não consideravam inspirados. E o que dizer sobre os líderes religiosos? No catolicismo, temos os padres, que vivem uma vida celibatária e atuam como mediadores entre Deus e as pessoas. Eles conduzem os sacramentos e guiam suas congregações. Já no protestantismo, o papel de liderança fica com os pastores ou ministros, que podem se casar e ter filhos. A ideia é que, vivendo as mesmas experiências que suas comunidades, eles podem se conectar melhor com elas. A confissão também é um ponto de contraste. No catolicismo, os pecados são confessados a um sacerdote dentro de um confessionário, e esse sacramento é chamado de reconciliação. Já os protestantes acreditam no sacerdócio universal dos crentes, o que significa que qualquer um pode confessar diretamente a Deus e receber o perdão sem intermediários. Outro detalhe curioso é o uso de elementos físicos no culto. Os católicos utilizam água benta, rosários e outros objetos que têm um significado simbólico e espiritual. Já os protestantes, em geral, preferem focar na oração direta, sem depender de elementos físicos. Quando o assunto é a vida após a morte, o catolicismo ensina que existem 3 destinos possíveis: céu, inferno e purgatório. Este último sendo um lugar de purificação antes de entrar no céu.
Os protestantes, em sua maioria, reconhecem apenas céu e inferno, com base na crença de que a salvação é pela fé e não pelas obras. Até na música, a diferença é evidente. Os católicos têm hinos e cânticos tradicionais que fazem parte da liturgia há séculos, com uma vibe mais solene. Já muitas igrejas protestantes, especialmente as evangélicas e pentecostais, preferem um estilo mais contemporâneo, com pop, rock e outros gêneros que deixam o culto mais animado e emocionalmente envolvente. Falando em sacramentos, os católicos reconhecem 7: batismo, confirmação, eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, matrimônio e ordens sagradas. Para eles, esses rituais são canais de graça divina. Já os protestantes geralmente reconhecem apenas 2: batismo e ceia, que são vistos como ordenanças simbólicas. Até o batismo é diferente. No catolicismo, a prática do batismo infantil é comum, baseada na ideia do pecado original. Nos protestantes, a maioria adota o batismo de crentes, realizado quando a pessoa já tem maturidade para tomar a decisão de seguir a Cristo. E, claro, as datas comemorativas também variam. O calendário católico é recheado de dias santos e festas, como Natal, Páscoa, Pentecostes e várias celebrações dedicadas a santos. Os protestantes, por sua vez, geralmente dão mais destaque ao Natal e à Páscoa. Para finalizar, dá para ver que as diferenças são muitas, mas é importante lembrar que, no fim das contas, tanto católicos quanto protestantes compartilham a mesma fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Apesar das divisões, esse ponto em comum é um testemunho poderoso da diversidade e da riqueza da fé cristã. E aí, o que você acha dessas diferenças? Bora continuar esse papo nos comentários. Até mais!